18 de novembro, versículo do dia. Leitura no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. A palavra diz: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aleluia e glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia na certeza que somos imagem e semelhança do nosso Pai, dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco agora neste momento de estudo, reflexão, leitura, meditação e oração. Sejam muito bem-vindos. Para você, meu irmão, minha irmã, que são novos aqui, peço que, antes de iniciarmos o estudo, rapidamente dê um clique, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like para não se esquecerem ao término deste vídeo. E posteriormente, encerrando a mensagem, faça o seu comentário, nos recomendando, posteriormente compartilhando. Para você também que já segue a obra, faça o mesmo. E agora você pode ser um cooperador da obra, ser um apoiador do projeto. Aqui embaixo, seja membro e que Deus nos abençoe. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, e criou Deus o homem à sua imagem. A palavra homem deve ter o artigo definido. E se deve ler o homem, quer dizer Adão. O mesmo homem Adão, mencionado em Gênesis 2, versículo 7. Estas não são, portanto, duas narrações da criação do homem, e sim uma declaração divina. A imagem de Deus o criou. Essa imagem de Deus se perdeu na queda. Entretanto, a restauração da imagem se consumou na cruz, mas a finalização desta restauração não ocorrerá até a primeira ressurreição. Macho e fêmea os criou. Representa, ao menos pelo que sabemos, a primeira vez que Deus criou o sexo feminino, ao menos no que se considera seres inteligentes. Não há registro de nenhum anjo fêmea. A partir de agora, iniciamos o nosso estudo. A imagem de Deus significa ser dotado das faculdades de raciocinar, de expressar emoções e de agir voluntariamente. Particularmente, indica a capacidade que um homem tem de manter íntima comunhão com o seu Criador. Duas palavras são usadas no original hebraico para expressar a atividade criativa de Deus neste capítulo. Bora, criar do nada, capítulo 1, versículos 21 e 27. O universo, a vida e a alma. E azar, usualmente traduzido por fazer. Parece haver alguma significação especial no emprego de criar, com referência à criação do mundo e ao homem dotado de natureza e espiritual. Continuando, Deus fez ambos, homem e mulher, à sua imagem. Um não foi feito à imagem de Deus mais do que o outro. Desde o início, a Bíblia coloca tanto o homem quanto a mulher no pináculo da criação. O sexo não é exaltado, tampouco depreciado. Vamos compreender feitos à imagem de Deus. A imagem de Deus sobre o homem consiste em três aspectos. Primeiro, em sua natureza e constituição, não do corpo, pois Deus não tem corpo, mas da alma. Esta honra de Deus colocou sobre o homem, o Verbo se fez carne, o Filho de Deus revestiu-se de um corpo como o nosso, e ele logo revestirá o nosso corpo com uma glória como a dele. É a alma do homem que, especialmente, comporta a imagem de Deus. A alma do homem, considerada em suas três faculdades nobres, compreensão, vontade e poder ativo, talvez seja o espelho mais claro e nítido da natureza no qual podemos enxergar Deus. Segundo, em seu lugar e autoridade, façamos o homem à nossa imagem e que ele domine. Por governar sobre as criaturas inferiores, ele é, assim como era, o representante de Deus sobre a terra. Seu governo sobre si mesmo por meio da liberdade de sua vontade contém em si
mais sobre a imagem de Deus do que seu governo sobre as criaturas. Terceiro e último, em sua pureza e retidão, a imagem de Deus sobre o homem consiste em conhecimento, justiça e verdadeira santidade. Portanto, santos e felizes, assim eram os nossos primeiros ancestrais, com a imagem de Deus sobre eles. E eu encerro o estudo de hoje com este entendimento. Assim Deus criou o ser humano. Neste primeiro relato, a intenção é descrever toda a criação do universo em 6 dias, até chegar ao dia do descanso. Vários detalhes são deixados de lado e alguns referentes a homem e mulher serão contados a seguir. Do capítulo 2, a imagem de Deus o criou. Vemos o ser humano representado em sua completude, macho e fêmea, ambos com o mesmo valor. Imagem e semelhança de Deus, com liberdade, autoconsciência, autodeterminação, a dignidade humana. Uma preciosa dádiva que advém desta revelação é que todos os humanos foram constituídos à imagem e semelhança de Deus, não apenas os homens, nem sempre os reis e poderosos, como era sempre dito e imposto às populações escravizadas. Homem e mulher os criou. Para serem parecidos com Deus, ele fez ambos, homem e mulher. Um sozinho não representaria bem a imagem de Deus, a Trindade, e consistiria um equívoco que aliena homem e mulher de si e de Deus. Deus criou uma unidade em diversidade, complementar e necessária para a conservação da espécie humana. Portanto, o fato de ser apenas uma parte inspira humildemente nos homens e nas mulheres. Nunca se saberá como se vive em outra parte, pois nós não somos Deus. Apenas Ele conhece tudo e é tudo. Homem e mulher estão dotados da capacidade de estabelecer uma relação pessoal com Deus e têm autoridade para cuidar da terra e dominar sobre ela. Destaca-se, pois, a parcialidade e a diferença, bem como a fragilidade que daí advém. Querer ser tudo, querer saber tudo a respeito do outro, é querer ocupar o lugar de Deus. Lembremos sempre de deixar um lugar para o mistério, para a alteridade e para a diferença. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento: nós somos criados à imagem de Deus, não apenas o homem, não só a mulher. Ambos são feitos à imagem de Deus. Incrível é que isto não é verdade só antes da queda. Quando Deus nos fez no ventre de nossa mãe, Salmos 139, versículos 13 a 16, Ele nos fez à sua imagem, Gênesis 9, versículo 6, já que pessoas são preciosas para Deus e refletimos algo do caráter do nosso Criador. Cada pessoa deve ser valorizada, ninguém deve ser depreciado, rebaixado nem amaldiçoado, Tiago 3, versículos 9 e 12. Pessoas são preciosas, não apenas para Deus, mas também para nós, porque, de alguma maneira especial, elas refletem sua imagem. Receba estas palavras em nome de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, Criador poderoso, por favor, ajude-me a valorizar cada pessoa que encontrar hoje através desta mensagem, porque eu estou consciente de que o Senhor fez cada uma delas para refletir seu caráter e sua natureza, Pai. Ao mesmo tempo, Senhor, abençoa-me com o crescimento espiritual, também a minha família, os meus filhos, os meus parentes e a cada um agora que está ouvindo o versículo do dia, à medida em que eu conscientemente me submeto ao seu Espírito, enquanto o Senhor me transforma para que eu seja cada dia mais como o Senhor. Em nome de Jesus, restaure a vida dos enfermos, restaure as famílias, fé, a finança, o relacionamento.
a nossa humildade. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, deixe o seu like, o seu comentário, nos recomende, compartilhe e seja um apoiador do projeto de Cristo. Seja membro aqui embaixo e que Deus nos abençoe.